Casal de brasileiros é preso em aeroporto de Miami. Menina, você queria só ir lá, o quê? Comprar uma bolsinha da Michael Kors, você queria ir num outlet, você queria o quê? E comprar uma orelhinha do Mickey de R$ 700, entendeu? Queria comprar uma Tommy Hilfiger de $10 no outlet, queria tão pouco, né? O brasileiro que vai para lá, ele não quer tanta coisa assim, ele quer o mínimo para sobreviver num país de terceiro mundo com o dólar no preço que tá. A gente não quer tanta coisa assim, menina. A gente quer o quê? A gente quer, sabe, qualidade de vida. A gente quer poder consumir o sonho americano, entendeu? A gente quer sim poder sonhar com um presidente que faz bronzeamento artificial. É tudo que a gente quer, entendeu? A gente sonha com isso. Uma pessoa que parece que é um Umpa-Lumpa. Sim, é isso que a gente espera. E esse casal parece que deu uma treta e eles foram presos no aeroporto. No airport. Voltando, né? A gente vai zoar um pouco, mas a gente vai também botar a mão na consciência. Tá tudo certo. Vamos. Casal brasileiro é preso no aeroporto de Miami. Aqui. Vamos assistir o vídeo da porradaria. Tá? São vídeos. I choose this seat. You're not gonna sit in the seat. That's it. I speak English, a little but I speak. She asked you Why? Why? three times. You're in and out. I speak They're English. not going. Are they going or not? I speak English. I They're speak. not going. Yeah, if they continue screaming, They're not they're going. not gonna go. I will not go. I will process the company. Stop screaming. Stop screaming. We're told 16 seats. Oh, y'all can't even get him in. He was being arrested too. What's going on in Miami? You never board a flight. Okay? A flight like this. Alguém que fez um stories. Um story. That's my flight. A galera indo presa. Real. Oh, he's still fighting, he's still fighting. No quiere entrar, no quiere entrar. No quiere entrar, no quiere entrar. No quiere entrar. A gente tava aqui no canal mais cedo, na live, que a gente tá gravando aqui na live, a gente tava falando sobre o quanto é importante que a comunicação, ela precisa existir para quê? Para que as pessoas se entendam, certo? Só que aqui a gente gosta de zoar quando as pessoas falam inglês errado. Então a galera caiu de pau nesse casal porque eles estavam falando inglês. E aí depois, o que se entendeu, eu acho que até vai ter um vídeo depois explicando o que aconteceu com eles. Né? Vou até botar aqui de novo. A galera ficou zoando o inglês deles. You're not gonna sit in the seat. Quê? Ih, caralho, o Satanás. TikTok, alô? Ih, estamos com um problema, tá vendo? Donald Trump não derruba. You're not gonna. Ele fala I choose to sit, que provavelmente quer dizer eu escolhi sentar. I choose to sit, eu escolhi sentar. Sit in the seat. That's it. I speak English, a little. O melhor que a galera zoa o inglês dele, mas o inglês da comissária também dá pra ver que ela tem um sotaque, né? You're not gonna sit in the seat. That's it. You're not gonna sit in the seat. Você não vai sentar no assento. I speak English, a little but I speak. I speak English a little, but I speak. Eu falo inglês, pouquinho, mas eu falo. Eu acabei de me ligar que tem legenda, né? Desculpa. She asked you Why? three times. You're in and out. I speak. Aqui, o casal teria escolhido assento na saída de emergência. E aí, qual é o rolê? Que, quando você está na saída de emergência, a saída de emergência, em alguns aviões, às vezes é um assento pior, outras vezes é um assento melhor, com mais espaço, mas até, se eu não me engano, o assento da saída de emergência, ele não reclina, né? Mas ele tem mais espaço na perna. E aí, eu acho que perguntaram pro casal se eles falavam inglês fluente. E aí o casal ficou tipo assim, I speak English, a little but I speak. Entendeu? Então, assim, sabem falar. Mas a realidade é o seguinte: para você, obviamente, que se você tá na saída de emergência, você precisa
compreender com muita facilidade o que os comissários estão falando por uma questão de segurança, caso aconteça alguma coisa, né? O comissário, ele não tem que... Ele por uma questão de segurança, ele não pode ficar ali tentando se comunicar com o casal. Mas pelo que eu tô entendendo, o casal entende perfeitamente. She asked you Why? three times. They're I speak not English. going. Are they going or not? I speak English. But they're not going. Yeah, if they continue screaming, They're not they're going. not gonna go. I will not go. Aí a menina fala, they're not going, quer dizer, eles não vão embarcar. Aí a outra, they continue to scream, quer dizer, eles continuam gritando, então eles não vão. Então eles também estavam putos que eles estavam fazendo escândalo. They're not going. Yeah, if they continue screaming, They're not they're going. not gonna go. I will not go. I will process the company. Aí essa é a grande frase que a galera zoou muito ela, coitada. Que ela fala, if I will not go, I will process the company. Só que, pra você falar, eu vou processar a empresa, não é I will process the company. Mas dá pra entender, certo? Eu não sei, sabia? Se um americano entenderia que process quer dizer processar. Mas em português dá pra entender, né? O certo seria I will sue the company. Sue seria, né, processar em inglês. Process também quer dizer processar, porém processar de processo, né? Então, assim, não é nada demais, é um erro compreensível, né? É um falso cognato, né? Process, processar, mas não quer dizer isso, né? Certo? Então tá. Stop screaming! Stop screaming! We're told 16 seats. Y'all can't even E aí, do nada, a galera cai na porrada. Então tá bom. Aí aqui a notícia. Brasileiros são presos em maior confusão. Ai, que álcool. y'all can't even get in there. Gente, imagina. Eu tenho um pavor, galera. Eu tenho um pavor. Eu não gosto de sair do Brasil porque eu já acho... Eu tenho um problema sério. Problema seríssimo. Que é... Eu tenho uma... Não sei porquê. Eu tenho um negócio que eu acho que eu vou ser presa. Então eu morro de medo de ser presa. Então, assim, eu faço tudo muito certinho. Eu não faço absolutamente nada fora do coisa. Porque eu tenho medo de ser presa. Sei lá por quê. Eu já devo ter sido presa em outra vida. E aí eu tenho medo de ser presa. No Brasil, eu já tenho medo de ser presa. Imagina lá fora. Lá fora, eu sei que eu não tô fazendo nada errado. Mas vai que. Imagina ser presa em outro país. Pra chegar nesse nível aqui, a mulher ia falar you will not sit, eu ia falar alright, ma'am. Thank you very much. I will pay another flight. I'm gonna go by bus. I'm gonna walk to my house. Entendeu? Eu ia, menina. Eu ia falar com certeza. You are right. I will not process the company. Choices, né? Medo. Medo. Né? Tá. Aí essa querida vai contar a história. Casal Vamos de lá. brasileiros foi preso nos Estados Unidos. Ai, bem Essa menina é uma nojeira com esse ovo aqui, vocês já viram? Essa garota compra esse ovo que é nojento, nojento. Tem como prestar uma empresa americana sendo brasileiro? Se a empresa tiver, a empresa prestar como é que é o nome? Serviço no Brasil, sim. Toda empresa para você. Se a empresa voa pro Brasil, ela tem que ter CNPJ no Brasil. É que nem a American Airlines da Ingrid Guimarães, né? A American Airlines é uma empresa americana, mas sim, ela precisa ter uma empresa aberta no Brasil para operar no Brasil. Essa garota fica com essa nojeira, com esse negócio que eu não entendo, com a porra de um ovo que tem um milímetro de doce e ela fica puxando esse ovo e lambendo esse ovo. Todo o conteúdo dela é essa lambeção desse ovo aqui.
feito, chegou nos Estados Unidos achando que era o Brasil, ainda bem que foi preso. Bem feito, estavam se achando. Espera, vem aqui que eu vou te contar que essa história tem dois lados. Essa confusão toda começou porque o casal estava para sentar na saída de emergência. Só que o que acontece? Aqui nos Estados Unidos, para você sentar perto da saída de emergência, para você sentar na saída de emergência, você precisa falar inglês. Isso tá escrito quando você compra o seu assento, lá eles falam também. Só que tem um outro porém. Assento na saída de emergência geralmente é cobrado mais caro. Então provavelmente sim, eles pagaram um valor a mais para estarem sentados na saída de emergência, porque é onde tem mais espaço para os pés. Segundo a companhia, eles estavam já atrasados para o voo. Segundo eles não estavam atrasados. Mas assim que eles estavam entrando no voo, a moça, né, que estava fazendo ali o embarque, já questionou eles sobre o inglês, porque eles estavam no assento de emergência. Eu, por exemplo, não gostaria de estar em um avião onde as pessoas da saída de emergência não entendem nada o que está acontecendo, sendo que em um momento, né, perigo de emergência, a pessoa não vai saber o que fazer. Mas, pelo que eu vi no vídeo, gente, o casal falava assim em inglês, tá? Tanto que o casal tava discutindo em inglês, gente. Mesmo que não seja o inglês mais perfeito do mundo e tudo mais, não tá. Claramente eles têm um mínimo ali de entendimento da língua. Dava Né? pra ver que eles estavam se comunicando com a mulher, eles estavam respondendo. Então, assim, talvez ele não era 100% fluente, mas ele tava entendendo e ela tava entendendo tudo que tava acontecendo, até porque eles estavam brigando. Então, se eles estavam brigando, é porque o casal falava inglês. Essas companhias aéreas, quando elas invocam com algo, não há o que tire da cabeça delas. Tem Não gente há muito mesmo. mal educada trabalhando nessas Ainda mais no lugar onde foi. Né? Ainda mais no lugar onde foi. Porque lá é institucionalizada. Né? Vou nem falar. companhias. Não sei se é o estresse ali de tudo do trabalho, mas é complicado lidar com companhia aérea aqui nos Estados Unidos. É estressante. E eu imagino a hora que falaram pra eles que eles não poderiam sentar na saída de emergência, que provavelmente eles pagaram mais, porque eles não falavam inglês, sendo que eles estavam falando inglês, sabe? Aí o que aconteceu? O brasileiro, sangue quente, eles começaram a se estressar, começaram Entender a nojeira. Eu adoro essa história também que o brasileiro é sangue quente. Como se o americano não fosse, não. Não fosse, não. Eu lembro. Vou nem contar essa história, não, foda-se. Tão com essa nojeira desse ovo aqui. E o problema é que nesse vídeo aqui ela não tá nem botando na boca. E eu não sei porquê. Imagina o gasto para essa quantidade de. Você viu que de doce não tem quase nada? Só que tem um ovo gigante. Que isso aqui. Imagina o gasto, né? a levantar a voz, começaram a gritar. Eu vi muita gente falando, mas assim não funciona nos Estados Unidos, gente. Eu já vi americano fazer show muito pior que brasileiro, tá? Nossa, já viram Karen? Procura no TikTok, Karen. Você tem um bicho. Mas a gente tá importando isso pro Brasil, né? Vamos combinar? A gente tá importando esse tipo de escândalo de gente doida pro Brasil. Mas começou lá. Não é porque tá aqui nos Estados Unidos que ninguém grita, ninguém bate o pé. É normal, todos nós somos seres humanos. Aqui acontece muito Não, calma aí. A Lúcia tá falando. A mulher jogou um copo de café na atendente. Isso eu não tô sabendo. Tem vídeo da mulher jogando copo? show, muita bateção de pé, muita gritaria. Aí Também, realmente. deveria ter escalado pra uma briga maior? Com certeza não. Porque com certeza, se você escalar pra uma briga maior, aí sim que o agente não vai te deixar entrar, gente. Não adianta. Eu não entendi muito bem o que aconteceu ali no vídeo, porque Ainda tem essa pequena vírgula. Você acha que se você aumentar a voz, gritar e bater na pessoa, ela vai falar, não, tudo bem, então? Pode entrar? É óbvio que não, né, menina? só apareceu ele andando ali e o segurança pulando em cima do cara. Tipo assim, gente, pulou 5 seguranças em cima do cara. Eu também achei Ó, a Thaís tá falando, não jogou. Puxaram ela e o café que tava na mão dela que não espirrou. precisava de tanto. Parece que uma moça da companhia aérea também falou que a mulher Ah, essa merda abre! É tipo um Kinder Ovo. jogou café nela, só que a mulher disse que Opa. não jogou. Então, o que acontece? Nesse caso, tá um diz que me diz, né? A companhia aérea fala uma coisa, o casal fala outra coisa. Então, assim, a gente não sabe muito bem no que acreditar, porque o vídeo é super curto. Não tem mais evidência do que aconteceu. Eu tô falando pra vocês tudo que eu vi lá e tudo que eu sei de Estados Unidos. A história tem sim dois lados. Eu entendo o lado da moça não querendo deixar eles entrarem no avião sem falar inglês. Mas eu também achei estranho porque eles estavam sim falando inglês. Mas eu acredito que o motivo real de não ter deixado eles entrar foi por conta que escalou pra uma briga, pra uma gritaria. E eu acho que a pessoa lá do avião acabou se estressando, falando, não, vocês não vão entrar. Acho que talvez eles tenham tentado entrar mesmo assim, só que
fazer as coisas à força, assim. Aqui nos Estados Unidos realmente não funciona, não só pela gritaria, mas por você ter sido negado a entrar e você tentar entrar da mesma forma. É o que parece no vídeo, não tenho certeza se eles tentaram entrar. Não acho que se tivesse parado ali só na gritaria, teria dado até cadeia pra eles, né? Parece que eles passaram só a noite na cadeia e depois foram soltos. Não achem que aconteceu tudo que aconteceu só porque, ai meu Deus, bem feito, é brasileiro e que se achar nos Estados Unidos e não deu certo. Porque aqui nos Estados Unidos acontecem umas coisas que vocês ficariam de cara. Exatamente. Né? Querer meter que, ai, porque é brasileiro, não sei o quê, eu sei lá, nem conheço as pessoas. Mas, o que tem de coisa lá que a pessoa só simplesmente não vai com a sua cara e resolve foder a sua vida, é muito mais do que aqui, tá bom? É bem mais do que aqui. Lá tem essa cultura, né? Tá? Então tá. Esclarecimentos. Nossa versão dos fatos. Esse é meu marido Rafael e nós estamos aqui primeiramente para agradecer as mensagens que vocês mandaram, nos apoiando e tentando entender o ocorrido e também para esclarecer o que aconteceu entre nós e a American Airlines. Porque além do estresse que a gente passou por causa da empresa, ainda teve uma avalanche de mentiras e desinformações acontecendo por aí. E assim, o que não falta é gente nos acusando sem ter ideia do que aconteceu. E nós estamos muito abalados emocionalmente e machucados fisicamente por conta da forma que eles nos trataram. Em primeiro lugar, não existiu atraso por nossa parte pro embarque. Ou seja, a gente não perdeu o voo porque a gente estava atrasado. Isso é mentira da empresa. Até porque o nosso destino não era Miami. A gente só estava em Miami fazendo uma escala e iríamos pegar outro voo para seguir para Cancún. Em seguida chegou a nossa vez no atendimento, apresentamos o passaporte, as nossas passagens, a atendente escaneou as passagens e ela perguntou: vocês escolheram o assento da saída de emergência? A gente falou: sim, a gente pagou a mais por esse assento, pelo conforto. Foi quando ela falou pra gente assim: vocês falam inglês fluente? Aí eu respondi, na verdade: eu falo inglês suficiente para me comunicar, inclusive eu tô me comunicando com você. Entendeu? Eu não tenho como determinar o que é fluência, o que não é fluência, não é competência minha. Ela falou assim: eu já te perguntei 2 vezes e você não respondeu. Você fala fluente ou não? E aí eu respondi: eu estou falando inglês o suficiente para me comunicar. Ainda tem essa outra história, né? A galera é um pouco literal na pergunta. Ela perguntou: você fala inglês fluente? A resposta é sim ou não. Não é, então, eu falo inglês suficiente para estar me comunicando com você. Não, é sim ou não. Entendeu? Se a resposta não é sim ou não, ela vai começar a engrossar. É assim que funciona. Comunicar com você. Aí ela falou assim: já que vocês não estão me respondendo, vocês não vão embarcar. Aí eu falei assim: mas eu tô te respondendo. Entendeu? É isso, você não tá me respondendo. Sim ou não? Eu estou falando inglês com você, eu me comunico em inglês. Eu Compreende inglês, a gente fala inglês. falo inglês normalmente. E aí eu questionei: o que isso tem a ver com o assento da saída de emergência? Essa fluência do inglês? E aí ela começou a ficar brava comigo, falando que eu não estava respondendo a pergunta dela e tal. Aí foi quando ela disse: para sentar no assento da saída de emergência, é necessário falar inglês fluente. Aí eu falei: senhora, fluente? Primeiramente, quando eu comprei as minhas passagens no aplicativo, não havia nada dizendo que era necessário falar inglês fluente para sentar naquele assento. Nada, nenhuma informação fluente. Aí, Mona, você já vai entrar numa discussão que é aquilo, gente, de novo. Não entra no debate. Ela vai cagar na sua cabeça. Ela vai cagar na sua cabeça. Aqui no Brasil pode até ser que você argumente e chegue a entender. Lá, eles estão cagando e andando. Não vai adiantar se debater. Em nenhum momento, em nenhum lugar, está dizendo que você precisa falar E eu acho difícil não ter escrito em lugar nenhum. inglês fluente para sentar naquele assento. Foi quando eu fiz outra pergunta para ela: existe alguma norma da aviação, alguma lei específica que determina que para sentar no assento ao lado da saída de emergência precisa falar inglês fluente? Ela olhou pra minha cara e não soube responder. E depois dos questionamentos do Rafael, foi quando logo em seguida ela falou: vocês não vão entrar nesse voo. E acabou, vocês não vão entrar. E aí a gente ficou sem entender. Por que a gente não ia entrar no voo com a poltrona que a gente já havia comprado e nos outros 3 voos, porque foram 3 voos que a gente pegou, né, com 2 escalas, e a gente só tava trocando de avião. A gente não tava entendendo por que a gente não poderia ir no mesmo assento. Pra mim, a American Airlines supostamente fez isso pois o avião provavelmente deu overbooking. E ela precisava de se livrar de 2 passageiros. Então, assim, esse papo da American Airlines falar que a gente... Acusações, até então, também acho que eles estão um pouco equivocados em alguns pontos aqui, né?
chegou atrasado, que é mentira, que eu derrubei café na moça, é mentira, tá? Porque nesse momento que teve essa confusão, a gente foi em direção ao portão de embarque, ela me puxou pelo braço, e tanto que eu estou roxa no meu braço, e eu estava com o meu café na mão. Então, nesse momento, quando ela puxou, o café voou pra tudo quanto é lado. Na minha roupa, na minha mochila. Então, assim, eu não joguei café nela. Enfim, durante a confusão, a atendente da American Airlines falou assim, vou chamar a polícia, pegou o rádio e eu falei assim, por favor, eu também quero que você chame a polícia. Porque eu imaginava que a polícia iria ouvir as partes, né? E eu vi tanto o que a atendente da American Airlines falou, quanto a minha versão. Mas não, levaram como se fosse verdade o que a atendente da American Airlines disse, e eles já chegaram me dando voz de prisão, e conforme vocês podem ver nos vídeos, sou algemado e tudo mais. Me machucou, vocês podem ver as fotos do meu joelho, como é que tá. Eles me machucaram bastante. Tiraram a gente pra dentro da viatura, 2 viaturas separadas, eu fiquei numa viatura, ela ficou numa viatura ao meu lado, a gente não conseguia se comunicar. Talvez uma das partes mais duras de tudo isso foi quando eles deixaram a gente na viatura por 5 horas. E com os vidros fechados, a gente tava suando, morrendo de sede. A gente sabe que foi 5 horas, porque eles pegaram nossos pertences, mas a gente tava com o nosso relógio. Então a gente conseguiu... Enfim, chegamos no presídio, colocamos roupa de presidiário, passamos por todo o processo pra você entrar dentro lá do presídio. E teve um determinado momento que eu resolvi conversar com um dos agentes, um dos guardas ali, e pra ele, com ele que eu era brasileiro e tudo mais, e expliquei a situação que tinha acontecido no aeroporto. E ele falou pra mim assim, você não tá aqui por causa disso, isso não é motivo de você estar preso. Você tá aqui porque você é latino. Então, assim, além de ter acontecido tudo isso, ainda perdemos a nossa viagem e tem um monte Eles forçaram a entrada, gente. É aquela história. Pode. Eles podem ter sido escrotos, eles podem ter isso, pode ter aquilo, mas nunca você vai forçar a porrada do negócio. Nunca, porque é óbvio que vai dar merda, gente. É óbvio que vai dar merda. Mas assim, que ideia. de gente nos acusando porque os sites americanos pegaram a narrativa da empresa. Não só perdemos a viagem, como a gente perdeu muito dinheiro. Exatamente. Porque o hotel que a gente pagou, a gente teve que ficar em Miami, a gente teve que comprar roupa, porque as nossas malas, cadê as nossas malas, American Airlines? Cadê as nossas bagagens que sumiram? E com o novo com hospedagem. Por que a gente ficou hospedado em Miami? Porque a gente precisava voltar no aeroporto no dia seguinte para buscar os nossos pertences, que não estavam lá. Bom, felizmente a gente já tá na nossa casa. Obviamente a gente tá frustrado, muito decepcionado por tudo que aconteceu, frustrado por a gente ter perdido a nossa viagem, que era a casa agora. A gente tá muito cansado, muito exausto, a gente praticamente não dormiu. Frustrado porque a gente acabou não fazendo a viagem que a gente queria fazer, né? A gente saiu da nossa casa para viver um inferno. Agora tudo vai ficar na mão do nosso advogado, que tomará as medidas cabíveis. Bom, pessoal, obrigado a todos. Caso tenham alguma dúvida, queiram mais algum esclarecimento, pode entrar em contato com a gente ou com o nosso advogado. A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida. Eu acho que, assim, eles não conseguem nada, tá? Nada, nada, nada. Porque se eles partiram pra porrada, se eles fizeram tudo isso, estão fodidos. Entendeu? Olha aqui. Fox News. Passageiros de voos sentando na saída de emergência precisam passar por certos requerimentos, né? Vocês entenderam, né? Aí tá aqui embaixo, ó. Não sei o que, Federal Aviation Administration, a FAA, que é a ANAC deles, né? Que faz as regras de sentar em coisas de emergência. A FAA também estipula que para você sentar na saída de emergência, você deve ter mais de 15 anos de idade e também conseguir entender e falar inglês. Eles só precisavam ter respondido yes. Que não tinha nenhum problema. Acabou. Ainda tem outra coisa aqui, ó. A Southwest, que deve ser uma das empresas, deixa claro também que os passageiros da saída de emergência devem conseguir manter o equilíbrio enquanto conseguem tirar obstruções. Quer dizer, sei lá, cai uma mala, alguma coisa ali, eles têm que conseguir ter uma capacidade física para se manterem em equilíbrio enquanto estão tirando o negócio. O que isso quer dizer? Que você não pode ter, eu estava lendo aqui, que você não pode ter andador, que você não pode ter bengala, precisar de bengala, ter algum problema de como é que é o nome? De locomoção, né? Outra coisa, ó.
Cadê? JetBlue, o website says... Cadê? Tá, aí são outros detalhes, né? Quer dizer, tem regras. Existem regras sim. Tá? E aí bater de frente com isso, eu não sei se é a melhor opção. Tá? Então tá. Em Miami se pronunciou. Opinião da Ju Torres. Aqui muito rápido. Um casal de brasileiros foi preso em Miami porque eles tiveram ali um mal entendido com uma companhia aérea, que eles compraram um assento na saída de emergência e por conta do nível de inglês deles, eles não queriam deixar eles embarcarem, rolou um tumulto, eles foram presos. No pronunciamento desse casal agora, eu quis dar minha opinião sobre isso, mesmo que o meu perfil não seja sobre esse tipo de coisa. Assim, eu não tô querendo atacar ninguém. Qual é a questão? A questão é que, na minha opinião, os dois lados estão errados. Vou explicar. Por que a companhia aérea errou? Porque essa funcionária deveria ter sido clara com eles. Eu acho que teve sim erro e falta de profissionalismo da companhia aérea. Dito isso, por que eu acho que o casal também errou? Não é porque eles não responderam a pergunta da menina de maneira clara ou etc. Então, mas eu acho que a funcionária foi clara de perguntar pra eles se eles eram fluentes em inglês. E ela foi americana de querer uma resposta direta. De não querer uma resposta... Porque é isso também, no final das contas, você tem que pensar o seguinte. O americano costuma ser um pouco mais... E aqui eu tô generalizando um povo inteiro, tá? Mas a galera costuma ser bem direta. E aí, e sabe aquela coisa assim, quando você vê programa de advocacia, que a pessoa começa a falar uma coisa, mas sem afirmar aquela coisa, porque se ela for chamada para depor, ela não precisa obrigatoriamente dizer que ela falou aquilo, ou é aquela história de, você afirmou isso? Não, eu afirmei numa situação hipotética. Então tem toda esse malabarismo verbal que as pessoas têm e que pode ser usado lá juridicamente. Então lá eles são bem objetivos. Se você pergunta, você é fluente em inglês? E o cara não responde sim ou não, ele fala, estou falando o suficiente do inglês, não sei o que, etc. Aí dá qualquer treta. E o cara chega no tribunal e aí perguntam pra ele, você foi perguntado se você falava inglês fluente? Fui perguntado. E você respondeu que sim? Aí ele vai dizer, não. Eu não respondi que sim, eu disse que eu falava o suficiente para conseguir me comunicar. Mas você respondeu que você é fluente em inglês? Não, não respondi. Entende? Então, assim, por isso que eles tendem a ser um pouco mais objetivos, porque no final das contas, ele quer que você se comprometa com a resposta da pergunta que foi feita. Né? Então, assim... a Laura tá falando aqui, Beto, eu sempre compro passagem no site americano da American Airlines e não fala em fluência, fala em inglês médio. No site americano mesmo, a mulher usou a palavra fluência já sabendo. Então pode ser, realmente. Mas eu acho que o erro deles foi a resposta. Eu acho que o erro deles foi não responder sim. Você fala inglês, mesmo que seja fluente ou não? Sim. Porque aí não é papel dela julgar se o cara fala inglês fluente ou não. Entendeu? A questão é que no final ele não respondeu a pergunta dela. E aí depois o negócio degringolou para ele tentar descer a porrada em geral. Aí fudeu. Entendeu? Momentos do pronunciamento deles que me pegaram muito e foram o motivo de eu fazer esse vídeo. O primeiro momento é quando ela fala assim, o que é fluente pra você? E o segundo momento é que ela fala que tá na lei que sim, você tem que saber falar inglês, mas é inglês B1. Essa informação, gente, honestamente, eu não chequei se é isso mesmo ou se não é. Esses são os meus pontos aqui. Se na lei tá que a pessoa tem que falar inglês B1, tá errado. A pessoa que senta na saída de emergência tem sim que falar inglês fluente. Por que eu estou falando que a pessoa tem que falar inglês fluente? Fluência é quando você não precisa gastar um neurônio seu para formular uma frase, um pensamento, um raciocínio em outra língua. Por que eu sei disso? Porque eu sou fluente em inglês, mas eu sou intermediária em espanhol. Se eu estiver em uma situação de emergência, eu vou, com certeza, saber falar inglês. Já espanhol, apesar de eu falar muito bem, eu preciso de esforço. Então, se eu precisar ler uma palavra mais complexa em espanhol, formular um raciocínio mais rebuscado ou qualquer coisa do tipo, eu vou travar. E a travada, numa situação de emergência aérea, pode custar a vida de uma pessoa. Ou de muitas pessoas. Essa parte foi esquecida no meio dessa confusão toda. E é por isso que você precisa falar inglês fluente na saída de emergência. É exatamente por isso.
É uma questão de segurança, né? A Nicole tá falando aqui, ó, também não pode sentar na saída de emergência se você for uma pessoa gorda e precisar de um extensor de cinto. Eu também já fui tirada. A Nicole tá dizendo que já foi trocada de lugar por isso, e eu também já fui. Já fui tirada do assento de emergência porque eu não cabia no cinto. Pode custar a integridade física de uma pessoa. Isso não é brincadeira. Precisa sim ser fluente, porque numa situação de crise, o nosso cérebro vai estar dando muita pouca bola pra raciocinar em outro idioma. A gente vai entrar em modo de sobrevivência. Em modo de sobrevivência... Essa situação de emergência, você tem menos capacidade ainda de falar aquela língua. A gente precisa que os nossos instintos... Eles gritam um push e o brasileiro vai lá e puxa. Aí fudeu, matou todo mundo. Se não for do seu instinto falar aquela língua, você vai colocar em risco a sua vida e a vida dos outros. Pessoa que tem inglês de básico para intermediário pode não saber ler um manual de instrução e não tá em inglês coloquial. A pessoa que tem inglês básico para intermediário pode não entender o que uma comissária de bordo tá falando pra ela. Pode não entender o que um passageiro tá querendo falar pra ela. Então isso é muito grave e muito sério pra ser colocado de lado. Eu não acho que a companhia aérea agiu da maneira certa, porque a mulher poderia ter explicado pra eles o que eu estou explicando agora. Isso poderia... Mas ela não ia explicar, porque ela tá pouco se fudendo. E no final das contas... Welcome to America! Tá no aplicativo, tem várias coisas que a companhia aérea poderia ter feito. Mas sim, seu idioma básico, intermediário, não serve para esse tipo de situação. O que causou a prisão desse casal de brasileiros no aeroporto de Miami recentemente? Bom, você pode dizer que foi o fato dele ter tacado café na cara da atendente e tudo mais. Sim, pode ter sido isso. Mas existem dois outros motivos que estão circulando aí pela internet e eu, como profissional de viagens, quero trazer eles pra cá, até mesmo para que você possivelmente não venha cometê-los. O primeiro deles é que parece que eles chegaram fora do horário de embarque. Sim, gente, tem um horário para você entrar no avião. Não dá para entrar no avião com 10, 5... 15 minutos de antecedência do avião sair. Sempre você vai ver no seu cartão de embarque o horário de embarque e você tem já que ir para a fila obedecendo esse horário. O segundo motivo pelo que eu pesquisei foi o fato deles terem pagado pela escolha do assento, mas aí que tá o problema. O assento foi a saída de emergência. Aí você pode se perguntar assim, ué, Vitor, mas para que alguém vai querer sentar na saída de emergência? Porque normalmente a saída de emergência é aquele banco que tem um espaço maior para as pernas. Eu, por exemplo, tenho 1,86 m, então uma saída de emergência para mim sempre é boa. Mas você tem que ficar ligado, porque foi o caso deles, inclusive, você precisa falar o idioma exigido pela companhia aérea. Exemplo, tá indo de Copa ou de Avianca, o idioma ali oficial vai ser o espanhol. Então você tem que falar, e não é um falar olá que tal, não, é um falar fluente. Se você vai de American Airlines, que é o caso deles, você tem que falar o inglês. O inglês aí é a língua universal. Então sempre, se você, Vitor, eu não falo espanhol, mas eu falo inglês fluente. Beleza. O inglês sendo a língua universal, você tem que falá-lo e fluente para se sentar na saída de emergência. Ponto. E por que isso acontece? Porque caso os tripulantes precisem falar com você numa situação de emergência, você tem que haver ali uma comunicação. Você tem que falar e eles entenderem e eles falarem e você entender. Então por isso precisa ser o espanhol, se for exigido o espanhol, ou o inglês, que é a língua universal. Eu não sei se vocês já repararam, mas sempre que você se senta num assento desses, vai vir um comissário, uma comissária e perguntar se você está apto, se você fala o idioma deles, e eles também pedem para que você leia as instruções em caso de uma emergência. Então, gente, não adianta meter o louco, pagar de, eu vou fazer e vou tentar a sorte. Não, mesmo você pagando o assento, você pode não ter esse reembolso justamente porque você não fala o idioma ou porque você, psicologicamente, você pode não estar apto a resolver um problema numa emergência. E aí, como é que você faz? Então, a partir de agora, sempre que você for fazer uma reserva de um assento na saída de emergência, sempre fique ligado nessa informação. E se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir para ficar sempre por dentro de dicas e notícias relacionadas à viagem e envie esse vídeo também para algum amigo seu que vai fazer uma viagem. Aí a gente estava aqui antes, conversando sobre esse assunto, eu estava abrindo aqui a pauta, aí a Yapsa mandou um áudio que eu quero tocar para vocês, que eu acho que é um ponto importante. Vamos lá. Beta, se a próxima pauta for o casal brasileiro que foi preso em Miami por causa da briga no aeroporto, eu passei uma super raiva por causa desse caso, porque além do job eu sou intérprete de inglês, certificada. O pessoal falou que o casal não sabia falar inglês, zoaram os caras, mas o inglês deles é perfeitamente compreensível e eles ainda estavam numa situação de estresse. Eu achei super injusto como o pessoal, principalmente do Brasil, tratou esse casal. Quer dizer, no final das contas, eu acho que tem muitas camadas nessa história. Uma dessas camadas é que a gente adora zoar brasileiro lá fora que tenta falar inglês, sendo que a gente acha lindo quando o gringo vem pro Brasil, não fala uma palavra de português e aí aprende bom dia, a gente acha o máximo. Quer dizer, quando a gente vai pra lá, a gente se esforça pra falar inglês. Quando eles vêm pra cá, a gente também se esforça pra falar inglês.
no final das contas, a gente é bastante vira-lata nessa história e adora ficar zoando sotaque. Ai, porque a Luísa Sonza fala inglês horrível. Ai, porque a Anitta fala inglês horrível. Ai, porque não sei o que fala inglês horrível. Sendo que a Mona normalmente não sabe falar nem uma palavra em inglês, não tem zero fluência, tem o inglês do Twitter, mas porque ouve a pessoa falando inglês, acha ridículo que a pessoa tem sotaque, sendo que sotaque em nada, absolutamente nada, muda a fluência da pessoa. Você pode ter um sotaque carregadíssimo e ainda assim ser uma pessoa fluente, porque o negócio é sobre você conseguir ter proficiência na hora de falar e se comunicar naquela língua, né? Então o sotaque, você vai dizer que a Sofia Vergara não sabe falar inglês, que a Shakira não sabe falar inglês, então assim, né? Eu acho que tem uma questão bem problemática sobre a nossa maneira de achar que a pessoa ela não só precisa falar, como precisa falar como um nativo. E aí você é trouxa, porque enquanto o Wagner Moura tá lá fazendo até série pra Apple TV Plus, você tá de trouxa aí, achando que, meu Deus, que olha como eu sou uma grande americana, né? Nascida em São João de Meriti, e olha como eu falo fluente meu inglês. Então não, né? Agora, outra coisa que eu acho, sim, que o casal estava bem equivocado em alguns pontos, sim. O que vocês acham?